E aí, pessoal, beleza? Carlos do Meliponário Irapitã aqui e bora ler os comentários e responder as dúvidas dos últimos vídeos aqui do canal. Começando pelo Alfredo Dias. Oi, Carlos, por que minhas manda-saias estão entrando nas caixas das outras? Saem de uma e entram nas outras com frequência. Então, Alfredo, esse é um comportamento natural das manda-saias que vivem em condomínio. Agora você tem que ver se elas estão saqueando ou não. Tá? Pode ser normal, como pode ser um comportamento que leve até à perda de enxames. Então tem que avaliar caso a caso para diagnosticar corretamente a situação. Então, se for saque, você vai intervir. Se não for, os enxames estiverem saudáveis, não tem com o que se preocupar. O Casas Antigas Abandonadas, você não usa acetato para cobrir as caixas? Não, pessoal, porque na minha visão, não dá para ver quase nada com acetato ali. Às vezes fica com gel própolis, com própolis, fica embaçado. Então eu coloco direto o plástico preto. Quando é para abrir, eu abro. Quando não é, eu não abro. Para abrir para alimentar é muito rapidinho. Para abrir para uma revisão é também rapidinho. Tipo, o acetato, para mim, não faz diferença. Algumas pessoas usam e tá tudo certo com isso, não tem nenhum problema. Mas aqui no meu dia a dia de manejo, eu não vejo necessidade do acetato. O Marlon Eduardo, lá no vídeo das enxameações acontecendo, né? Boa tarde, Carlos, beleza? Em setembro do ano passado, instalei 3 iscas próximo ao rio. Uma, infelizmente, perdi. As outras 2 havia enxames de jataí. Uma delas, mais pesada, trouxe para casa. O outro, ainda leve, deixei no lugar. Infelizmente, houve uma enchente nesse rio e provavelmente perdi um enxame. Diante disso, imagino quantos enxames em barrancos e ocos se perderam em meio às enchentes nos rios, que foram bem acima do normal este ano em MG, em Minas Gerais. Um grande prejuízo na biodiversidade. Creio que gastará alguns anos para restabelecer os ocos nativos que foram inundados. Você pode comentar sobre o assunto? Sim, Marlon. Essa questão das iscas realmente é culpa nossa, né? Eu já corri risco com isca na beira do rio. Como o Marlon pontuou, em boa parte do Brasil teve chuvas acima da média, coisa que, por exemplo, aqui, né, semana passada, choveu, semana passada, choveu 161 milímetros numa noite. E isso fez com que o rio subisse na noite. Né? Ele saiu da caixa, a gente fala de sair da caixa, né? Quando ele transborda acima do que daquela vala normal dele. Então, numa noite, o rio saiu, não teria tempo de ocorrer ver essas iscas. Né? Às vezes o rio sobe devagar, às vezes rápido. Mas nas iscas é nossa responsabilidade. Então, é aprender com isso, instalar o mais alto que você puder, não colocar em local de enchente. Quanto à questão natural, é a natureza, pessoal. Todo dia morre uma onça pintada, todo dia morre uma anta, todo dia morre uma arara azul, de forma natural. O mesmo acontece com os enxames. Então, a gente tem que refletir sobre isso, mas não tem o que ser feito. É por isso que as abelhas enxameiam. Né? Então, quando tem mata nativa preservada na região, as matrizes vão continuar protegidas num local mais alto, num local que não deu enchente, numa árvore mais alta. Então, enxames que estão ali no barranco do rio, que estão numa árvore que acabou sofrendo com a enchente, vida que segue. Na verdade, vida desse enxame não, né? Mas da natureza, no geral, é vida que segue. Por quê? Porque se a abelha enxameou ali no oco, por exemplo aqui, ficou mais de 2 anos sem o rio sair dessa caixa dele, né? O que é bem raro até, mas ficou 2 anos ali, digamos que uma abelha enxameou. Nesses 2 anos, em 3 meses, se deu certo, o enxame já ficou forte ali da enxameação. E ele passou 2 anos polinizando, multiplicando, soltando enxames, mandando enxames para uma região mais longe. Tipo, se ele veio daqui, aqui está o rio, ele conseguiu mandar enxames para uma outra região mais longe. Então esse é o ciclo da natureza. Agora, a questão principal quando a gente fala de meliponicultura é, primeiro, desmatamento. Isso realmente é algo que deve ser denunciado, né? Muita gente vem me procurar para resgate, não sei o quê. Eu sempre pergunto, mas você já fez a denúncia do desmatamento? A gente tem que ter essa conscientização quanto ao desmatamento, né? É errado, tem que ser denunciado, medidas têm que ser tomadas, e nem vou entrar em questão política aqui, mas cada um vote da melhor forma para preservar a mata, mesmo que nenhum grupo político tenha realmente se importado com essa situação do jeito que deveria. Porém, na situação normal, né, isso acontece, mas o que acontece, então eu falei do desmatamento, mas o segundo ponto, pessoal, são os enxames na caixa. Eles são nossa responsabilidade. Então, infelizmente, muitas pessoas jogam os enxames fora, poderia-se dizer que jogam os enxames fora por falta de cuidado, por falta de conhecimento, questões básicas de posicionamento do enxame, questões básicas de disposição dos enxames do meliponário, de uma boa cobertura, de uma boa caixa. Essa que é a questão. O enxame que morreu no barranco, isso acontece há milhares de anos.
entendeu? Eu não vejo problema nisso, porque é a natureza, é no seu ciclo natural de excesso de chuva às vezes, falta de chuva em outros, é claro, tem toda a questão da mudança climática, mas rios saem da caixa, rios sobem alguns vários metros, alguns locais está acontecendo mais, outros é natural, aqui é natural. O quanto o rio subiu aqui é natural. Poderia ter pego enxames em árvore? Pode ter pego, provavelmente pegou. Mas o que a gente vai fazer sobre isso? Sair arrancando enxames da beirada do rio para protegê-los? Não, pessoal. Porque eu falei, enquanto não tem enchente, enquanto o clima tá legal, esses enxames estão fazendo o que fazem na natureza. Né? Então, para mim, é o ciclo da natureza e não tem por que a gente interferir nisso. Agora, ninho isca em local de enchente é irresponsabilidade do meliponicultor. Ah, não sabia, Carlos. Beleza, a gente vai aprender com esses erros. Como eu falei, eu já coloquei em locais que poderia ter perdido para enchente. Não perdi, mas poderia ter perdido. Teve uma das iscas que ficou isso daqui da enchente. Né, eu já sempre falo de colocar o mais alto possível, né? Em outros vídeos mostrando a instalação de ninho isca na beirada de rio, eu falo sobre isso, né? Então eu oriento já, já falei algumas vezes sobre essa questão. Mas no geral, enxames morrem todo dia e enxameiam todo dia. A Maria Parasoli. Carlos, boa noite. Tem necessidade de passar toda semana atrativo na isca? Não, Maria, pode ficar tranquila, tá? Talvez aí a cada um mês, 45 dias, se não pegou nada, você passa o atrativo. O atrativo é muito bom também, caso tenha entrado aranha, caso tenha entrado formiga, você tira, ou barata, né? Você tira esses insetos de lá e passa o atrativo novamente. Mas não precisa toda semana, não. O Werner Cal. Boa noite. Aqui no sul está seco demais. Acho que uma das maiores secas da história. Quase sem enxameações. Poucas flores. Dá uma ou outra chuva fraca, mas não molha. Sem contar que chegou a quase 40 graus. Isso realmente é uma situação bem extrema e bem complexa que o pessoal do sul estava passando, né? Pelo que eu estou sabendo, agora já melhorou, né? Não está fazendo mais 40 graus na sombra, que é muito, muito quente, pessoal. Nessas situações, o meliponicultor tem que... aconselho, por exemplo, o que dá pra gente fazer para ajudar? Colocar mais um módulo na caixa para as abelhas se espalharem na caixa. Se o enxame pega algum tipo de sol, coloca na sombra, mas eu sei que mesmo 100% sombra, estava fazendo 40 graus. Jogar água nas caixas caso esteja seco, né? Se for 40 graus com umidade, não tem o que ser feito. Você não vai colocar o enxame no ar-condicionado, né? Não vejo como isso poderia ser prático no médio e longo prazo. Então, é uma situação que é plantar cada vez mais, preservar o meio ambiente, tudo isso que a gente já vem falando, mas garantir que tenha umidade caso esteja seco, fornecer mais um módulo. Eu realmente já tinha discutido esse assunto outras vezes, não tinha pensado nisso, mas pode ser muito importante para o seu enxame. E se estiver pegando algum tipo de sol ou algum ambiente um pouco mais quente do que outro ambiente, vá para o ambiente mais fresco. Mais fresco, né? Plantas ao redor vão ajudar também. O Denis Saia, que top! O cara que desenvolveu tá de parabéns, tá muito bom. Será que em breve ele vai ter a função para gerenciar ninhos iscas também? Seria bem interessante ter esses relatórios das iscas também. Quem sabe até uma geolocalização, talvez. Então, o Denis fez esse comentário lá no vídeo onde eu mostro o Meliposis, o sistema criado pelo Ricardo Bernardi, do Meliponário Bernardi, para controle de plantel. Se você não viu esse vídeo, clica no link abaixo, procura aqui no canal, tá muito bom. Eu estou usando muito esse sistema, estou subindo todos os meus enxames lá, vai ajudar demais quem tem vários enxames ou mesmo quem tem poucos. Lembrando que até 10 enxames é 100% gratuito, com todas as funcionalidades do Meliposis. Então vale a pena conhecer. E o Denis aqui comentou dos ninhos iscas, e eu acho que até o Ricardo tinha respondido embaixo. Essa questão, você pode subir lá um enxame como ninho isca. A questão é que pode haver perdas, né? Então vai depender da sua disponibilidade de ficar atualizando isso. Quando você transfere para a caixa, já tem ali um certo sucesso. Né? Agora, se você viu a enxameação, pode ser que ela aborte, pode ser que perca, alguma coisa do tipo. Vai depender do que você quer, mas sim, você pode colocar lá ninho isca, enxameação, a data, né, de início daquele enxame, e você já escolhe uma numeração para ele e tudo mais, pode ser feito com ninho isca. Relacionado à geolocalização, a princípio não tem essa funcionalidade e é bem mais complexa, né? Então é interessante a gente utilizar outros aplicativos como o GeoTracker. Eu uso um outro lá de GPS. Existem vários aplicativos de GPS para você localizar, para você marcar o ponto do ninho isca, mas depois que o enxame está na caixa ou depois que você viu que ocorreu a enxameação, o Meliposis é muito bom para você gerenciar o seu plantel. Eu vou ter um aumento bem grande de produtividade aqui,
tendo os meus enxames controlados, porque essa era uma falha bem grande minha. O Davi Antunes, cara, aplicativo muito top, vai ajudar e muito quem tem vários enxames. Né? Mais gente comentando aí sobre o Meliposis. O Ananias Magalhães, Carlos, você sabe dizer se a jataí tem problema se deixar ela totalmente na sombra, sem nenhum contato com o sol? Tem uma jataí que definhou, só sobrou a rainha. Notei que ela é muito miudinha. Então, Ananias, depende, para variar depende. A gente tem jataí, pessoal, em 24 estados da federação. Então, em locais mais frios, é interessante que pegue o sol da manhã. Em locais mais quentes, é interessante que fique 100% na sombra. Então, vai depender aí da temperatura. Ou mesmo em locais frios, que seria o Rio Grande do Sul, a gente acabou de comentar que estava fazendo 40 graus. Então, é interessante que pegue só no inverno. Então, tudo isso tem que ser avaliado situação por situação. O Vitor do Meliponário Chuck. Top, Carlos. Só quem tem tempo mesmo para fazer isso. Então, Vitor, eu não entendi muito bem o comentário, mas se for relacionado a desenvolvimento do aplicativo, não é nem questão de tempo, é questão de realmente fazer algo que funcione. Né? O aplicativo que o Ricardo fez, o Meliposis, não é aplicativo, não é o sistema que o Ricardo fez. É um sistema profissional e não é porque tem tempo vago, pelo contrário. É um cara que é um desenvolvedor, meliponicultor, né? Entende da meliponicultura e, portanto, conseguiu desenvolver algo realmente bom. Mas tem horas e horas dedicadas ali com o intuito de melhorar o controle do meliponário dele, de outras pessoas e também de ser ali mais uma fonte de renda, provavelmente, para o Ricardo. Então não é tempo livre, é uma dedicação para algo que realmente funciona. E agora, relacionado a só quem tem tempo para passar os dados ali, né? Cara, você vai economizar tempo se você colocar os seus dados no sistema. Por quê? Tem toda a organização, pessoal. Cabeça é boa para ter ideia. É muito ruim para lembrar. Eu falo por mim. Já perdi diversas divisões que eu poderia ter feito de mandar saia e de outras espécies por esquecer. Eu vi hoje, semana que vem eu divido. Quando eu vi, chegou o inverno de novo. Então eu perdi a oportunidade, eu perdi rentabilidade no meu meliponário por única e exclusivamente falta de organização. Então não é ter tempo sobrando para fazer as anotações. Pelo contrário, é fazer as anotações para otimizar o seu tempo, para otimizar o meliponário, para ter um controle melhor das abelhas, tá? Então não é quem tem muito tempo não, tá, Vitor? Seja para desenvolver, seja para fazer as anotações. O Guilherme Sábio, muito top esse programa. Para quem tem vários enxames vai ajudar muito, sim. E para quem tem poucos também, né? Até 10 é gratuito. E lembrando que os alunos do meu curso Meliponicultura na Prática têm um desconto de R$50 no Meliposis. Como eu falei, ele é um sistema profissional, R$149 a assinatura anual. Alunos do Meliponicultura na Prática pagam apenas R$99. Então, como eu falei, só de melhorar a organização e produtividade do meliponário é algo que se paga muito, muito facilmente. O Alessandro Witzak, dúvida melipônica. Carlos, é possível fazer reforço de um enxame fraco de tubuna com discos maduros de mandaguari preta ou canudo e vice-versa? Obrigado. Sim, é possível. Nas escapotrigonas funciona tranquilamente. E essa foi a última dúvida aqui no caso, né? Ainda lembrou aí do dúvidas melipônicas, que eu dava o nome a essas dúvidas, esses comentários e dúvidas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, quem ainda não é inscrito, se inscreva. Basta clicar no botãozinho aí à direita do vídeo. Se ficou até aqui, provavelmente você gostou, então deixa o gostei. Qualquer dúvida, basta deixar aqui embaixo. Um abraço e até o próximo vídeo, pessoal.